Vamos falar da unicidade de Deus. Deus é um. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto mostra que Deus é um, único, exclusivo, não há outro como Ele. Isso é importante no nosso tempo em que nós vivemos, um tempo onde as pessoas falam: não importa o Deus que se adora, é o mesmo Deus, não importa o caminho para onde você vai igualmente para o céu. A unicidade de Deus nos mostra que isso não é assim. Porque, e pensemos um pouco em quem é Deus, a sua natureza, o seu caráter, os seus atributos, tudo o que Ele é. Se Deus é verdadeiro, a manifestação de Deus seria verdadeira da maneira que ela é. Se Deus se manifesta de várias maneiras para mostrar quem Ele é, de maneira inclusive contraditória, esse Deus não pode ser um. Não é, porque não é verdadeiro, não é fiel, não é digno da nossa confiança, não é digno do nosso louvor. Então essa ideia ecumênica, pan-religiosa, de que todas as religiões levam para o mesmo Deus, ela cai pela própria natureza do nosso Deus. Do nosso Deus. Qualquer outro Deus poderia se igualar a outro, o Deus do cristianismo, não. E isso é uma notícia excelente. É uma das melhores notícias que nós podemos receber com isso. Por quê? Porque nos mostra, por um lado, que Deus é veraz. Nos mostra, por outro lado, que a Bíblia é real. E nos mostra, por outro lado, que Jesus não veio em vão. E que Ele realmente é quem diz que é. Porque se todas as religiões mostram Deus, se todas as religiões falam de Deus, então para que Jesus veio? A Bíblia fala que Ele veio para revelar o Pai, cheio de graça e verdade. Se todas as religiões manifestam Deus, para que Jesus veio então? Qual foi o propósito de Jesus? Porque pensar que Deus veio ao mundo para dar a sua vida por nós, para se entregar em resgate por nós, o cristianismo é a única religião que tem isso. As outras não têm. Essa ideia do conceito bíblico da criação, de que um homem foi criado com um propósito divino por causa do seu amor, isso é exclusivo do cristianismo. O cristianismo é exclusivo. Não tem nada que se compare, salvo alguns aspectos morais, mas no aspecto intrínseco da fé, o cristianismo é único. Não há como comparar, não há como dizer, bom, eu posso tomar isto aqui do cristianismo, isto aqui do hinduísmo, isto aqui do budismo, isto aqui do islamismo, eu vou fazer uma grande mistura, vou juntar religiões animistas e vou dar para isso a forma de Deus. Posso fazer isso? Pode fazer isso? Pode, mas você vai ter uma caricatura de Deus, que não é o Deus da Bíblia. Se a Bíblia trabalha a unicidade de Deus como o único Senhor, que não há outro como Ele, onde a própria Bíblia fala que Ele está acima de todos os deuses criados pelos homens, que todo Deus fora dele é uma invenção humana e não tem nada a ver, inclusive Paulo vai dizer que é nada, e justamente porque é nada, a Bíblia vai mostrar, Paulo vai falar isso nos discursos de Atos, que isso é feito na ignorância do coração, porque não há conhecimento, não há entendimento de Deus. Então, não há como juntar as religiões e dar para ele, então, para todos os deuses, o nome do nosso Pai. Não dá. Biblicamente, isso é inconcebível. Nós, como cristãos, temos que levar isso em conta. Por quê? Porque muitas vezes nós somos levados por causa do pensamento presente, nós somos levados por causa de não tentar ferir as pessoas, de afirmar isso. Não, mas a pessoa crê em Deus, tem um temor de Deus, pode ser então que seja. E nós sabemos, infelizmente, para os outros, que isso não é verdade. Nós estamos espalhando uma mentira, querendo ficar bem com as pessoas, mas na verdade nós estamos enganando as pessoas, enganando nós mesmos, e ninguém consegue enganar Deus. Então, sempre é importante lembrar a importância do cristianismo. É verdade que isso pode tornar o cristianismo uma religião arrogante. Verdade, concordo, mas é a verdade. A verdade é que não há outra crença, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra vida a não ser Cristo. Se assim for, e a Bíblia fala isso que é verdade, nós deveríamos ser empurrados a pregar o Evangelho justamente por causa disso, porque o Evangelho é a verdade. A unicidade de Deus me mostra que a humanidade está perdida justamente por causa da ignorância do conhecimento do Senhor, e que somos nós, a Igreja de Jesus, os que temos isso na nossa mão.
E nós devemos fazer isso mesmo que as pessoas queiram ouvir ou não. Isso não é um problema para nós. A prerrogativa nossa é pregar o Evangelho. As reações das pessoas vai depender da vontade de Deus, da soberania de Deus, dos corações dos homens, da dureza do coração, tudo isso. Mas o nosso papel é a pregação do Evangelho e mostrar a verdade que está em Jesus. Se sentimos em algum momento que não temos as ferramentas para fazer isso, você pode ler o discurso de Paulo, no capítulo 14, em Listra e Icônio, o discurso de Paulo aos atenienses, no capítulo 17, e todos os discursos de Paulo aos Efésios, em Tessalônica. Na verdade, cada discurso de Paulo em Atos, quando ele não prega na sinagoga, é uma maneira de demonstrar como pregar o Evangelho a pessoas que não conhecem o nosso Deus, que não têm essa relação com Deus e que pensam que qualquer religião vale. Então, meu querido irmão, não sacrifique a ídolos, pensando que no altar do ídolo está sacrificando ao Senhor. Não faça isso. Meu amigo, se você pensou até agora que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam a Roma, infelizmente a Bíblia não fala isso. O que melhor que dá para fazer? Buscar o caminho certo. Busque a Deus em Cristo Jesus. Busque uma igreja que pregue o Evangelho, que tenha a palavra de Deus, uma comunidade de fé que viva o Evangelho. E viva ali, creia ali, participe, se batize e entre na comunidade. Se você mora em Bicas, é claro que a primeira igreja batista gostaria de receber você com os braços abertos. Então, esse é o aspecto da unicidade que eu queria mostrar para vocês. Fique ligado, então, até uma próxima oportunidade.